Multiplicar os recursos para fazer uma verdadeira revolução no panorama educacional brasileiro. Esta é a bandeira de educadores, cientistas, engenheiros, jornalistas, advogados e muitos outros profissionais envolvidos numa teia chamada REA, Recursos Educacionais Abertos, em defesa da educação participativa e emancipadora. Vamos conhecer um pouco desta iniciativa no AL Debate de hoje. Nossos convidados são o deputado Simão Pedro, do PT, presidente da Comissão de Educação e Cultura; Bianca Santana, educadora, pesquisadora em tecnologias de informação e comunicação na educação de jovens e adultos; Daniela Silva, professora de Teoria da Comunicação, membro da comunidade REA e da Casa de Cultura Digital; Priscila Gonçalves, jornalista, especialista em gestão de processos comunicacionais pela ECA USP. Bem-vindas. Muito bem-vindo, deputado. As boas-vindas às nossas convidadas e falar um pouco do tema, um tema que chega a esta Casa de Leis, e falar dessa necessidade que o senhor defende como bandeira de muitos anos de ampliar os recursos, não só financeiros, orçamentários, mas todos os recursos à disposição da educação. Obrigado, Machado. Quero agradecer à TV Assembleia por nos possibilitar esse debate aqui, levar conhecimento do nosso público, dos nossos telespectadores, esse assunto que eu considero de extrema importância, e dar as boas-vindas a Bianca, a Priscila, a Daniela, que são jovens educadoras, militantes da causa da qualidade da educação, da possibilidade de democratizar o acesso de recursos, de conteúdos, de informações a toda a nossa população, né? Então, satisfação tê-las aqui para esse debate com o nosso público. Bianca, vamos falar das tecnologias, dos recursos, né? O que são? Parece que são materiais educacionais que possam ser utilizados, alterados, remixados, compartilhados livremente. Explica um pouco como isso funciona. Sim. Bom, a educação, a gente usa diversos materiais para educar, e a educação produz diversos outros materiais. Então, todo mundo que passou pela escola escreveu um artigo, uma resenha, o professor, a professora que prepara a sua aula, faz uma apresentação, ou prepara um roteiro que pode ajudar outros colegas, são vídeos, softwares educacionais, uma série de recursos que a gente usa para compartilhar conhecimento. Esses recursos a gente chama de recursos educacionais e a gente defende que eles sejam abertos. Porque se eles estiverem publicados na internet, hoje, com acesso que a maior parte das pessoas já tem ao computador, a educação vai estar acessível a mais pessoas. É claro que a autoria de quem produziu aquele material precisa ser reconhecida. É claro que a figura do professor e da professora é extremamente importante para como trabalhar esses recursos na sala de aula. Mas quanto mais disponíveis os recursos, mais acesso à educação as pessoas têm. Sim. Professora Daniela, bem-vinda. Falar um pouco quando se diz de recursos, né? A gente está falando de tecnologia. Está falando do alcance num país continental como é o Brasil. Qual é o significado disso? Chegar aos rincões, aos extremos do país por meio da tecnologia. Acho que os recursos abertos e a tecnologia, na verdade, como fio condutor que dá acesso para as pessoas a esses recursos, são uma forma importantíssima de mudar o jeito que a educação funciona e mudar para muito melhor, né? Porque a gente está falando da possibilidade de quem está no Nordeste do Brasil ou no Norte do Brasil usar material que, se foi produzido pelos grandes centros, pode ser readaptado para outras realidades. Isso é muito importante, isso tem a ver com protagonismo, né? Então, não apenas consumir aquilo que foi produzido tradicionalmente pelo Sudeste, pelo Sul, pelos grandes centros e, na verdade, poder, se for acessar esse material, produzir ele de uma forma nova, né? Mudar os conteúdos e ser mais protagonista disso. Então, isso é uma forma também de reduzir as desigualdades regionais? Com certeza, com certeza. Eu acho que todo tipo de desigualdade, né? Porque você começa a ter representação de diferentes grupos, diferentes interesses, diferentes ideologias, no momento em que tanto professor quanto aluno e quem está envolvido na educação passa a ser autor daquilo que produz, passa a ser protagonista desse material. E em rede as pessoas podem colaborar e fazer isso de forma ainda melhor, né? Sim. Então, a tecnologia também permite isso, que você não faça esse processo sozinho, que você possa conversar com outras pessoas, aproveitar o que elas produzem, e a colaboração, com certeza, é uma forma fantástica de levar a educação para muitas transformações. Perfeito. Priscila, falar um pouco desse tom
de colaboração que existe na rede e como isso também pode trafegar nos meios de educação. Tenho que lembrar também que a Priscila é Master em Educação, Família, Tecnologias da Informação e Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica de Salamanca, na Espanha. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu acho que a questão importante quando a gente pensa em educação e os recursos educacionais abertos, a gente está falando de um contexto hoje da sociedade que a cultura digital está muito presente. Então a gente tem as tecnologias digitais, que é uma discussão mundial, até como que as tecnologias digitais entram na educação, como que o professor usa esse ou aquele recurso, quando na verdade o foco mesmo é pensar como que a cultura digital entra na educação, como que a escola não fecha a porta para a sociedade lá fora e pensa em incorporar isso no dia a dia, no ensinar no processo de ensinar e aprender. E é fundamental a gente levar para o educador que está no dia a dia essa discussão que é muito atual, que tem a ver com a valorização do saber dele, que é autor, ou seja, a gente não pode pensar em formar esse professor só do nosso saber para ele. Ele também tem um saber, porque o professor facilitador da aprendizagem é algo que sempre a gente desejou. O bom professor, ele facilita a aprendizagem, ele valoriza o protagonismo do aluno. E nesse contexto da cultura digital, como que a gente pode ainda pensar em colaborar com outros professores, expandir os materiais que a gente produz em sala de aula, poder escolher os materiais também que eu quero usar, que tem a ver com o contexto da minha cidade, da minha região. Sim. Deputado, e por falar em contexto, como fica a questão das políticas públicas? Como absorver todo esse cabedal de conhecimento que está disponibilizado e tornar isso, pelo menos, pontual em cada cidade, em cada 645 municípios paulistas? Como levar isso a todos os paulistas? Pois é, Jorge, eu sou bastante crítico em relação à situação atual da educação, principalmente a educação pública aqui no nosso estado, né? Estamos muito atrasados por diversos motivos, né? Nós temos metade dos professores que não são concursados ainda, estamos avançando, me parece que até o ano que vem vamos ter concurso para 25 mil professores. Questão salarial ainda tem uma defasagem muito grande, a situação física das escolas, né? E nós temos um problema que é que a internet já é uma realidade no mundo. Eu fico pensando que há 15 anos atrás ela não existia e era natural que a utilização de livros, jornais, né? E agora nós estamos, quer dizer, a sociedade avança, estamos já vivendo a sociedade de conhecimento. Cada dia que passa se modernizam mais, se inovam mais na sociedade, na indústria. A garotada tem acesso em casa ou num telecentro, mas no processo educativo eu sinto que nós estamos atrasados. Evidentemente que eu estou animado, né? Temos um novo governo, é de continuidade, mas com outro secretário. Ele, num momento que estivemos junto, o novo secretário de Educação do Estado disse que pretende implementar uma política de valorizar o professor, não só pela prova que ele faz, como é hoje, através de uma lei aprovada aqui o ano passado, mas também de valorizar o seu desempenho em sala de aula, a sua motivação. E eu não vejo outro caminho que não seja a introdução de novas tecnologias na sala de aula como recursos pedagógicos, né? Alguns estados já estão fazendo isso. Eu conheço a experiência do Paraná, e aqui nós estamos bastante atrasados, né? Então temos que modernizar os recursos, torná-los abertos, como bem falaram aqui as meninas, para que outras pessoas tenham acesso. Uma pessoa que mora numa comunidade quilombola. Outro dia eu fui numa comunidade quilombola no município de Sete Barras. Sete Barras, no extremo sul do estado de São Paulo. 40 quilômetros andando assim numa estradinha, cheguei lá, tinha um telecentro, a garotada usando a internet, porque tem lá uma antena. Então, mas às vezes você vai na escola, a escola ainda está atrasada, está defasada. Então, esse é o debate que nós estamos querendo fazer aqui. O estado de São Paulo é um estado rico, tem um orçamento gigantesco. Nós gastamos muito em educação, precisamos gastar mais. E não dá para dissociar disso com as novas tecnologias e com essa discussão da temática que
que foi falado aqui da cultura digital, porque essa já é uma realidade no cotidiano das pessoas, né? Sim. E nós precisamos levar isso tudo para dentro da sala de aula, dentro das escolas, para que o processo de aprendizagem seja mais democrático, que o professor possa lidar, compartilhar, né? Não vejo... Educação é compartilhamento, né? Então, eu sou crítico, mas ao mesmo tempo esperançoso, por isso que nós queremos trazer esse debate aqui para São Paulo. Bianca, só para fechar esse bloco, você falou de recursos, mas falou de conteúdo, dos elementos. Vamos à questão da tecnologia, para que o nosso telespectador não imagine que quem estiver sem um computador à mão já está excluído. Vamos falar um pouco sobre isso, você falou dos conteúdos. Sim. Falando então de uma maneira um pouco mais ampla, de uma transformação que a tecnologia traz. Tem um autor americano, o Benkler, que ele fala que antes, então a gente está na televisão, por exemplo, é a informação que vai de um polo para muitos, e as pessoas só têm acesso ao que é produzido aqui. Com as redes, com a internet, qualquer ponto é um potencial emissor ou receptor de conhecimento. Isso vale para a gente pensar quem está num computador conectado, mas isso vale para a gente pensar a sala de aula. Então, na dinâmica da sala de aula, o professor não é mais o único detentor de conhecimento, mas cada um daqueles alunos também é um nó importante nessa rede pela construção do conhecimento. Então, todos juntos ali podem se inspirar na internet, em como a internet funciona, para produzir conhecimento coletivamente, com o auxílio da tecnologia computador e internet, com o auxílio da tecnologia lousa e giz. Sim, né? Perfeitamente. Mas como recuperar o atraso por meio dos recursos educacionais abertos? No próximo bloco do AL Debate, que volta em instantes. A AL Debate está de volta, o assunto de hoje, o tema de hoje, recursos educacionais abertos. Eu pergunto à professora Daniela sobre a questão do atraso. É possível que com a tecnologia se recupere o atraso? Muito se fala que para o Brasil crescer em infraestrutura, a questão do pré-sal, a questão da saúde, todos os grandes temas envolvem a educação, perpassam a educação. A tecnologia consegue reparar esse atraso? Olha, eu já ouvi várias vezes que a gente tem a chance com o digital de tirar o Brasil do século XIX e pular direto para o século XXI. E eu acredito nisso, acredito de verdade. De que forma? Explica. Eu acho que tem a ver com o fato, muito com o que a Bianca falou no começo. Então a gente está falando de trazer as pessoas para se comunicarem, para falarem como protagonistas. Então a gente finalmente tem um espaço em que a gente pode não apenas juntar todo mundo para ouvir, mas juntar todo mundo para falar, misturar repertório, colaborar e construir coisas novas. Então, eu acho que tem um caminho aí que, obviamente, tem a ver com a educação, mas que passa por essa nova prática, por uma prática que você traz mais gente para estar perto, junto, colaborando e construindo coisas, todos de forma muito autônoma, muito participativa. Sim. Tem tudo a ver com a cultura da rede isso, né? Então, acho que é por isso que essa oportunidade está aí, na verdade, porque todas as tecnologias que a gente tinha antes, as possibilidades que a gente tinha antes, elas eram restritivas a poucos. Sim. Por mais que você tivesse muita gente envolvida, você tinha muita gente envolvida no sentido de estar ouvindo, de estar recebendo, sempre com aquela divisão grande. Agora, finalmente, a gente tem um espaço em que a gente pode trazer mais gente para participar, como protagonista, como autor. E quando isso chega na educação, é aí que a revolução começa mesmo. Eu posso dar um exemplo de prática disso que a Daniela está contando? Eu desenvolvo um projeto do Educarrede da Fundação Telefônica, que é um grupo de estudos chamado justamente Educar na Cultura Digital. E lá nesse grupo de estudos, pela internet, completamente aberto, recurso educacional aberto, a gente usa o selo do Creative Commons, ou seja, tudo que a gente produz lá, ele é aberto, livre, que as pessoas podem usar. Não precisam pagar direitos autorais? Nenhum direito autoral, ele é um grupo gratuito, ele é uma ação de responsabilidade social mesmo da Fundação Telefônica, que o objetivo é encurtar as distâncias, propiciar para os educadores das mais variadas localidades se encontrar e discutir, estudar, refletir, debater e trocar experiências sobre esses temas todos, sobre a cultura digital, sobre os recursos educacionais abertos, a gente fala disso lá dentro do grupo, sobre a geração interativa que está aí cada vez mais com as telas digitais a todo momento na sala de aula.
E com mediação, a gente faz mediação desse debate. Fazemos eventos online, usamos as redes sociais, Twitch, Facebook, de forma que os professores, os educadores podem vivenciar o que é essa cultura digital, o que é essa colaboração, porque é uma questão que não é individual dele, é um problema que outros professores de outros estados, outras regiões também estão tendo que lidar nesse momento. Sim. Bianca, e como superar as barreiras? Eu digo, porque você falou do século, da lousa, do giz, o aluno pode ter o Facebook, pode ter o computador pessoal, mas se o professor, por exemplo, tem restrições à tecnologia, ele ainda está no giz e na lousa? Eu até acho que giz e lousa não são um problema, dependendo da maneira como eles forem utilizados. Acho que você pode colocar a lousa digital em todas as escolas, em todas as salas de aula do estado. Isso pode não alterar em nada as práticas pedagógicas. Se o professor continuar falando para o aluno absorver todas as verdades que ele tem a dizer, isso não transforma a educação. Se o professor partir do princípio de que o aluno também é produtor de conhecimento e criar uma dinâmica, uma troca que, utilizando as redes sociais, é claro, vai interessar muito mais ao aluno do que se ele usar só giz e lousa, mas o importante é a dinâmica. Voltando à sua pergunta para a Daniela, fiquei me coçando um pouco para palpitar, mas as práticas de colaboração muito presentes no mundo de hoje, na chamada sociedade da informação, são práticas difíceis para muitas culturas assimilarem, porque são culturas mais hierarquizadas, em que a era industrial ainda está muito presente. Então, se você pega diversos países europeus em que todo mundo está acostumado a ter a carteira assinada, o que é ótimo, né? Sim. Mas com o estado do bem-estar social muito estruturado,